Fala, meus empreendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Nesse vídeo vamos ver sobre equação do segundo grau. Vamos ver que existem dois métodos basicamente para resolver, um com uma fórmula, um outro método com um pouquinho mais usando a lógica, tá? E algumas situações problemas, beleza? Então vamos ao vídeo. Primeira coisa que temos que saber, o que é uma equação do segundo grau? Então, sua definição diz o seguinte: sentença matemática que exprime uma igualdade entre termos incógnitas e valores reais da seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes dessa equação. Então, o a é quem acompanha x², o b é quem acompanha x, o c é chamado nosso termo independente, tá? E o valor de a é diferente de zero, porque se esse valor de a for zero, não teríamos uma equação do segundo grau, teríamos uma equação do primeiro grau, porque esse cara aqui existia do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, certo? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, x² menos 3x mais 1 é uma equação do segundo grau? Sim, é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente que a gente tem aqui da nossa incógnita é o 2. Então, quer dizer que essa equação, porque tem uma igualdade, é do segundo grau, onde os coeficientes a, b e c são, respectivamente, 1, que está aqui, né, acompanhando, menos 3 e 1, tá? O a é 1, o b é menos 3 e o c é 1 também, ok? Nesse segundo exemplo, é uma equação do segundo grau? Sim, é uma equação do segundo grau, porque o nosso maior grau aqui da nossa incógnita é o 2. E nossos coeficientes a, b e c, respectivamente, é igual ao coeficiente a é 1, o b é 4 e o c, o termo dependente, não tem. Então, o c aqui é zero, tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, mas não deixa de ser uma equação do segundo grau. No 3 aqui, temos que isso aqui é uma equação do segundo grau? Sim, também é, porque o maior expoente da nossa incógnita é 2. E nossos coeficientes a, b e c, respectivamente, é 1, 0, observe quem acompanha x não está aí, ou seja, é 0. E o menos 1 é o nosso c, o nosso termo independente. Também um exemplo de uma equação do segundo grau incompleta. Não deixa de ser, mesmo faltando alguns pedaços dela, tá? No caso, para ser incompleta, tem que faltar o b, ou o c, ou os dois, né? Somente ter o cara que acompanha x² também não deixa de ser uma equação do segundo grau. Mas nesse exemplo 4 aqui, ó, isso aqui não é uma equação do segundo grau. É uma equação, porque tem igualdade, porém ela é do terceiro grau, porque a nossa incógnita possui o grau maior que tem aqui é 3, né? Não é o 2. Então isso aqui é uma equação do terceiro grau, por causa desse senhorzinho aqui. Métodos de resolução de equação do segundo grau. Basicamente, temos duas formas de resolver uma equação do segundo grau. Existe uma terceira e quarta forma, mas eu não vou estar fazendo uso desses métodos nesse vídeo. Então, aqui, seja ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes com a diferente de zero. Tá? Existem duas formazinhas. A erroneamente chamada de fórmula de Bhaskara, que não é Bhaskara, tá? Chamada de fórmula quadrática, fórmula resolutiva, tá? Então, ela tem esse nome mais específico aqui, fórmula quadrática, não é Bhaskara. É dada por x é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde esse delta é o b² menos 4ac. Tá? Então, isso aqui é aquela nossa resolução tradicional, né? Que tem a formulazinha, certo? Mas existem outros métodos mais utilizando a lógica. Por exemplo, esse aqui que a gente chama de soma e produto. Literalmente é soma e produto porque você tem a soma das raízes da equação é dado por menos b sobre a e o produto entre eles é dado por c sobre a. Então, esse aqui é um método um pouquinho mais utilizando a lógica, tá? Tem a justificativa da fórmula c do jeito que é, mas o jeito que a gente usa é utilizando um pouquinho mais da lógica. Ok? Dando ênfase nesse método da fórmula quadrática, tá aqui, seja ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes dessa equação com a diferente de zero. A gente tem a seguinte fórmula: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b² menos 4ac. Esse delta nos diz muita coisa para a gente, tá? Ele é chamado de discriminante. E ele aqui, ó, nos diz quantas raízes a equação possui. Então, somente pelo valor de delta, eu já sei se a raiz tem uma, duas ou nenhuma solução.
certo? Ou seja, as raízes são as soluções da equação. Se esse delta ele for maior que zero, ou seja, positivo, a equação possui duas raízes diferentes, ok? Delta maior que zero, discriminante positivo, a equação possui duas raízes diferentes. Se o delta, esse discriminante, for zero, a equação possui duas raízes, só que elas são iguais, tá? Então, ela possui duas raízes, só que são as mesmas. Tipo, x1 é 1, x2 é 1 também, tá? E se o delta, esse discriminante, for menor que zero, ou seja, for negativo, a equação não possui raízes. A justificativa geométrica visual desse nosso discriminante é da seguinte forma. Uma equação do segundo grau da sua forma ax² mais bx mais c, ela visualmente ela expressa uma parábola, uma curva que parece um sorriso, né? Tanto o sorriso feliz como uma carinha triste, tá? Então, tanto para cima quanto para baixo. Então, ela expressa esse tipo de desenho aqui, ó. Essa carinha feliz ou essa carinha triste, que a gente chama aqui, ó, concavidade, que a curva interna dela está para cima, ó, concavidade para cima. O A nosso é positivo, ele está feliz. E a concavidade, a curvinha lá dentro está para baixo, o nosso A é negativo. Lembrando que o A é o cara que acompanha o x². Se ele for negativo, ó, vai estar tristinho, ó, vai estar chorando, certo? Então, visualmente, a gente tem isso, ó. Se o nosso A ele é positivo, maior que zero, todas as concavidades são para cima. Então, temos sorrisinhos, tá? Esse parâmetro que a gente vai ver é de x aqui, tá? Porque as nossas raízes estão em x. Se o delta ele é positivo, ou seja, maior que zero, ó, observe que ele vai tocar em dois pontos aqui, dois pontos diferentes. Por isso que quando o delta é positivo, temos duas soluções, né? Ó, duas soluções e elas são diferentes, estão locais diferentes. Ó, o x1 está para cá e o x2 está para lá. Quando o nosso delta ele é igual a zero, temos apenas um toque. A gente chama assim de toque duplo, tá? Que esse nosso x1 e x2 estão no mesmo local, ok? Então, por isso que aqui a gente tem uma solução, ou coloca assim, duas soluções iguais. Duas soluções e os números são iguais, tá? Ou seja, a gente tem apenas um número, tá? E o delta, quando ele é negativo, o delta menor que zero, o discriminante menor que zero, ó, pode ver que ele não toca o eixo x. Se ele não toca o eixo x, a gente não tem as raízes. Então, delta negativo é sem solução. Não temos valores reais para o valor de x, tá? E quando o A é negativo, o A menor que zero, a análise é a mesma, só que a concavidade vai estar para baixo. Aqui, ó, o delta positivo, temos duas soluções diferentes. O delta igual a zero, temos uma solução igual. Delta negativo, não temos nenhuma solução, pois a concavidade, né, a parábola no caso, não toca o eixo x, certo? Então, visualmente, a gente tem essa diferenciação dos valores de A, positivo e negativo, e de delta, positivo, negativo e zero, beleza? Outro método de resolução é a soma e produto. Ela vem da ideia lá da fórmula quadrática, tá? Isso aqui a gente sai lá da fórmula quadrática e ela leva carrega um pouquinho mais da lógica, tá? Porque a gente vai supor valores para x1, x2 para que dê esses valores que estão aqui à direita, tá? Vai fazer um pouquinho mais de sentido nos exemplos que a gente vai fazer aqui, tá? Mas teoricamente é assim, sejam x1 e x2 as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b, c são os coeficientes, com a diferente de zero, temos que a soma das raízes, tá? Então, se x1 e x2 são as raízes, a soma delas vai dar menos b sobre a. E o produto entre elas vai dar c sobre a. Isso aqui é um método prático para descobrir as raízes de uma equação do segundo grau. Dá certo sempre por soma e produto? Não. Vocês vão perceber que a soma e produto não dá certo quando o nosso delta for negativo, tá? Quando for negativo, a soma e produto não vai sair. Quando o delta é positivo ou zero, a gente consegue, né, usar a lógica, utilizar aqui esse esqueminha, né, da formulazinha da soma e produto, certo? Então, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Caso você tenha interesse em saber de onde veio as fórmulas, tanto a fórmula quadrática como a de soma e produto, ao final do crédito do vídeo eu vou colocar uma demonstração bem rápida, bem sucinta das duas fórmulas, tá? Então, se você quiser, continue no vídeo após os créditos, ok? Exemplo 1. O número menos 1 satisfaz a equação x² mais 2bx mais 9 igual a zero.
qual o valor de b? Então, bem tranquilo essa questão. Porque se o número 1 satisfaz a equação, quer dizer que quando x eu substituir por menos 1, o resultado vai dar 0, né? Porque se ele satisfaz, o x é uma raiz. Então, se eu substituir esse x aqui por menos 1, quanto que eu tenho que dar? Dá 0, né? Isso aqui satisfaz, ou seja, isso aqui é verdade. Então, se x igual a menos 1, isso aqui tudo vai dar 0. Então, vamos substituir. Vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2 vezes b vezes o x, que é menos 1, mais 9, igual a 0. Então, qual o valor de b para que isso aqui seja verdade? Vamos calcular. Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes b dá b, vezes menos 1, menos 2b. Mais 9, igual a 0. Agora, esse 2b está negativo, eu passo para lá positivo. E o que sobrou para a gente? 1 mais 9 dá 10. 2 vezes quanto dá 10? Só pode ser 5. Então, o b aí para a gente vai ser 5. Ok? Então, o valor de b para que menos 1 satisfaça essa equação é 5. Tranquilo? Então, só substituir o x valendo menos 1, encontrei o valor de b que satisfaz a equação. Ok? Segundo exemplo, determine as raízes das equações abaixo. Então, tanto em A, B e C, eu vou resolver das duas formas, utilizando a fórmula quadrática quanto a soma e produto. No exemplo A, resolvendo por fórmula quadrática, a seguinte equação: x² mais x menos 6 igual a 0. Então, pela fórmula quadrática, eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Primeiro, a gente tem que saber quem são nossos coeficientes a, b e c. O nosso a é quem acompanha x ao quadrado. Quem está acompanhando x ao quadrado? É o número 1, ele só não aparece lá porque não convém colocá-lo. E aqui, quem acompanha o x, que é o nosso b, quem é? É 1 também. Também não convém colocá-lo, mas ele está lá. E o nosso c é o nosso termo independente, que é quem? O menos 6. Então, para a fórmula quadrática, é mais fácil começar pelo delta. Então, vamos lá. Delta é b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Então, o que a gente tem aí? Nosso delta vai ficar 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 6, menos com menos mais, né? 4 vezes 6, 24. Então, nosso delta é 25. Então, fazendo aqui a nossa fórmula quadrática, temos que x é igual a menos b, menos o b, que é 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o 25, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, nosso x vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2. Então, temos as nossas duas soluções. x1, vou utilizar o positivo, então, menos 1 mais 5 sobre 2, né? Então, menos 1 mais 5 dá 4, sobre 2 vai dar 2. E o nosso x2, vou usar o negativo, que ficaria menos 1, menos 5 sobre 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6, sobre 2, menos 3, ok? Então, essa é a nossa solução, 2 e menos 3. Isso vai dar um pouquinho de spoiler na hora que a gente for resolver agora esse mesmo item A, utilizando soma e produto. Que a soma das raízes, a soma das coisas que a gente está tentando encontrar, é menos b sobre a, certo? E o produto entre esses valores que a gente está buscando é c sobre a. Então, aqui tem que usar um pouquinho do raciocínio lógico. Por quê? Porque vamos primeiro calcular quem são esses valores. Menos b. Nosso b é 1. Então, fica menos 1 sobre a. O a é 1. Então, menos 1 sobre 1 dá menos 1. E o produto é c sobre a. Então, c é menos 6, o a é 1. Então, menos 6 dividido por 1 dá menos 6. A ideia é o seguinte, que eu tenho que dois números somados dão menos 1, e esses mesmos números multiplicados dão menos 6. A minha dica é comece sempre pelo produto. Vamos achar dois números naturais que multiplicados dão 6. Esquece o sinal, vamos só olhar o número. Quais são eles? As opções é 1 vezes 6 e 2 vezes 3, ok? Não tem mais outros dois números naturais que a multiplicação dê 6. O que a gente vai fazer agora é testar. Vamos colocar esses números 1 e 6 aqui em cima
esses mesmos números aqui embaixo. Vamos ver, ó. Para esse produto, ó, 1 e 6 dá menos 6, alguém tem que ser negativo. Só que quem tem que ser negativo para que 1 e 6 dê menos 1? Não tem como aqui, né? Você pode ver que esse 1 e 6 não são solução, porque se o 1 for negativo, vai ficar menos 1 vezes 6, menos 6, ok. Agora, menos 1 mais 6 dá 5. Tem que dar quanto? Menos 1. Então, beleza, vamos testar a outra opção. O 6 sendo negativo. 1 vezes menos 6 dá menos 6? Ok. Agora, 1 mais menos 6 dá menos 1? Não. Então, quer dizer que esse 1 e 6 não está correto. Então, vamos já eliminar isso daqui, né? Ó, 1 e 6 não estão corretos. Quem são, então? Agora, testar o 2 e 3. Tem que ter alguém negativo, obviamente, porque o nosso produto é negativo. Então, para a soma da negativa, da menos 1, quem tem que ser negativo é o maior número, ou seja, o 3. Agora, vamos ver se está ok. 2 mais menos 3 dá menos 1? Ok, está correto. E 2 vezes menos 3 dá menos 6? Sim. Então, achamos nossa solução aqui, ó. O x1 é 2 e o x2 é quem? Menos 3. Certo? Então, pode ver que bateu, né, a solução. 2 e menos 3, ó. 2 e menos 3. Então, pela soma e produto, você usa mais o raciocínio aqui desses produtos, do produto desse número aqui, certo? Se você observa que o delta nosso deu positivo. Lembra que eu disse lá, quando soma e produto, só vai dar ruim, digamos assim, se o nosso delta for negativo. Se ele for positivo ou zero, a soma e produto sai ok, sem problema algum, certo? Então, na letra B, vamos resolver primeiramente por fórmula quadrática a equação x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a zero. Então, primeiro vamos destacar os nossos coeficientes. O A é 1, o B é menos 8 e o C nosso é 16, certo? Na fórmula quadrática, é preferível começar pelo delta. Então, o nosso delta vai ser B é o menos 8. Então, menos 8 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 16. Menos 8 ao quadrado, menos ao quadrado dá mais, 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 16, menos 64. O nosso delta aí é 0. Então, beleza. Agora, puxando aqui a nossa fórmula quadrática. X é igual a menos B, o nosso B é negativo, então coloca parênteses, tá? Não pode esquecer. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Nosso delta é 0. Sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1. Então, nosso x é igual menos com menos dá mais, então 8 mais ou menos raiz de 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Por isso que eu falo aqui que a nossa solução são duas soluções iguais. Por quê? Porque se eu fizer 8 mais 0, dá 8. Se eu fizer 8 menos 0, dá 8 também. Então, nossos x1 e x2 são os mesmos, tá? Porque 8 mais 0 é 8, sobre 2 vai dar 4. Então, a nossa solução dupla, porque o nosso delta é 0. Lembra lá que a gente viu? Delta igual a 0. A parábola, né, a figura que representa a equação do segundo grau, ela toca o eixo x em apenas um ponto. Então, vai ter uma solução dupla. Em soma e produto, agora, resolvendo essa mesma equação, temos que a soma das raízes que a gente está buscando é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Então, vamos calcular esses valores aí, ó. Menos o b, que é menos 8. Então, menos 8 sobre a, que é 1. Então, menos com menos mais, 8 sobre 1 vai dar 8. Então, a soma tem que dar 8. E o produto é c sobre a. O c vale 16, o a é 1. Então, temos que o produto vale 16. Então, a dica é comece pelo produto. Quais dois números multiplicados dão 16? 1 vezes 16, tem mais, né? 2 vezes 8 e 4 vezes 4. Aqui a gente pode usar a lógica, né? Qual que seria essa lógica que eu estou falando? É que se observar aqui, 1 e 16, somando ou subtraindo um do outro, nunca vai dar 8, né? É muito difícil, porque não tem como aqui, né? Então, já posso eliminar. Agora, 2 e 8. Somando 2 com 8 dá 10, subtraindo dá 6. Então, também eu não consigo encontrar 8. Então, ele já não é um candidato. Agora, 4 e 4 sim, ó. Observe, ó, 4 e 4. Agora, vamos ver se os sinais estão corretos, né? A soma 4 mais 4 dá 8? Sim, correto. 4 vezes 4 é 16? Correto. Então, já achamos nossa solução. O x1, que é a mesma coisa que o x2, porque os dois números são iguais, né? É igual a 4.
Então, por a fórmula quadrática, achamos x igual a 4. Por soma e produto, também achamos x igual a 4, ok? Na letra C, vamos resolver primeiramente essa equação x² mais x mais 1 igual a 0 pela fórmula quadrática. Então, é mais conveniente começar pelo delta. Então, vamos destacar os nossos valores de A, B e C. O nosso A, quem acompanha x² é 1. Nosso B, quem acompanha x, é 1 também. E o nosso C é o cara sozinho, que também é 1. Então, por delta, aqui, nosso discriminante, temos que B², ou seja, 1², menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 1 também. Esse nosso delta vai dar 1² é 1, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 1, menos 4. Observe aqui que o nosso delta deu menos 3, ou seja, um número negativo. Se ele é negativo, lembrando lá que isso aqui não vai ter solução. Por quê? Porque o nosso delta é negativo, nosso discriminante é menor que zero, a nossa parábola, né? A figura que representa essa equação não toca o eixo x, ou seja, não tem solução. Tá? Então, pela fórmula quadrática, a gente encontrou o delta menor que zero, pode parar, ela não tem solução real, ok? Agora, se a gente for pensar em soma e produto, também a gente não consegue descobrir. Por quê? Porque nosso B é 1, então menos 1 sobre 1 vai ficar menos 1. E o produto C sobre A, todo mundo é 1, vai dar 1 aqui, né? Quais dois números que multiplicados dão 1? Só pode ser 1 e 1, né? Agora, a soma dá menos 1. Então, você percebe que uma soma deu negativa e o produto dela é 1. Você pode ficar buscando o que for aqui, os números reais, que você não vai encontrar números reais que satisfaçam essa soma e produto, ok? Justamente porque o nosso delta aqui, ó, ele deu negativo, ok? Isso aqui já vai entrar em números complexos, que é um conteúdo à parte desse aqui. A gente está tentando ver soluções reais para essas equações. Então, não tem como descobrir soluções reais se o delta ele dá negativo, beleza? Terceiro exemplo. A soma das soluções da equação x² mais 2x menos 15 é igual a 0 é igual a... Beleza, esse tipo de questão é legal você saber a soma e produto. Certo? Você pode fazer por a fórmula quadrática? Pode, mas soma e produto sai muito mais rápido. Por quê? O que a gente sabe sobre soma e produto aqui, ó? A gente sabe que a soma das raízes, que é x1 mais x2, é igual ao quê? Menos b sobre a. Estou destacando a soma porque ele pede a soma, né? Então, a soma das raízes é menos b sobre a. Então, é bom, porque a gente já tem aqui, ó, o nosso A é 1, o nosso B aqui é 2, e nosso C aqui, ó, é menos 15. Se a soma das raízes é menos B sobre A, então eu tenho que essa soma vai ficar menos o valor de B, que é 2, sobre A, que é 1. Então, menos 2 sobre 1 vai ficar quanto? Menos 2. Então, qual que é a soma das soluções dessa equação? Menos 2. No caso aqui, ó, letra C de cachorro. Se você quiser verificar por fórmula quadrática, você vai ver que a soma vai dar menos 2 também, só que você vai ter um cálculo muito maior, certo? Pode testar aí, ó. Vai dar certo. Exemplo 4. A equação do segundo grau que possui como solução os números menos 2 e 3 é... De novo aqui, ó, é um tipo de questão que é bom você saber, soma e produto. Por quê? Porque eu posso desencadear vários cálculos aqui utilizando esse menos 2 e esse 3 como os x, né? Nossa solução, x1 e x2. Se você souber soma e produto, sai muito mais rápido. Por quê? Primeiro, observe que todas as opções de A até E, o A é 1. E o que a gente sabe sobre soma e produto? Que a soma das raízes, ó, a soma das raízes, x1 mais x2, é igual a menos b sobre a. E o produto é igual a x1 vezes x2 é igual a quem? C sobre a. Beleza, agora vamos colocar os números que a gente tem aqui nessa situação. Nosso x1, tanto faz colocar aqui, não, a ordem não vai afetar não. x1 eu vou chamar que é o menos 2 e o 3 é o nosso x2, ok? Se todo mundo aqui da equação, ó, percebe-se que o cara que acompanha x² é 1, então nessa formulazinha aqui, ó, vai ser quem? Vai ser 1 também. Então, o que quer dizer para mim aqui? Eu vou puxar aqui para baixo, ó. Chama S de soma, ó. Nossa soma das raízes, quem são as raízes? Menos 2 mais o 3, a soma das raízes é quem?
menos b sobre a. Então, ó, menos b sobre o a. E a gente acabou de ver que o a é 1 em todas as alternativas aqui, ó. Então, o que, que eu tenho aqui? O que, que sai daqui para mim? Menos 2 mais 3 é quanto? 1. 1 é igual a menos b sobre 1, vai ficar menos b. Se menos b é igual a 1, então quer dizer que b vale quanto? Menos 1. Só multiplicar por menos 1 dos dois lados, tá? Então, o b é menos 1. E o produto das raízes, ou seja, menos 2 vezes 3, é igual a c sobre a. Então, é c sobre a. E a gente acabou de ver também, ó, que todas as alternativas, o a é 1. Então, quer dizer o que para mim? Ó? Que menos 2 vezes 3 dá menos 6. E menos 6 é igual a quem? C. Então, C é menos 6, né? Vou colocar só em ordem aqui para ficar bonitinho, ó. Então, quem que é a nossa equação do segundo grau aqui, que representa menos 2 e 3 como soluções? Só pode ser essa, ó. Lembrando que, né, ó, vou colocar de forma genérica, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Nosso a em todas as alternativas é 1, então fica apenas x ao quadrado. O nosso b é menos 1, então fica menos x. E o nosso c é menos 6, então fica menos 6 igual a 0. Ou seja, olhando as nossas alternativas aqui, ó, é a letra D de dog. X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Beleza? Então, viu-se a importância de saber sobre produto? Daria para resolver o exemplo 3 que a gente fez, esse exemplo 4, utilizando a fórmula quadrática? Sim, dá certo. Porém, vai exigir um pouquinho mais de cálculo, um pouquinho mais de tempo, certo? Então, aqui é uns atalhos, tá? Sobre produto, acho alguns atalhos quando você mexe com equação do segundo grau. Fique atento. Quinto e último exemplo diz o seguinte. Uma equação foi descrita da seguinte maneira. K ao quadrado menos 4, entre parênteses, né? X ao cubo mais K menos 2, entre parênteses, x ao quadrado mais 7x menos 8 igual a 0. Analisando os coeficientes, o valor de K que faz com que essa equação seja uma equação do segundo grau é... Então, calma, devagarzinho. Para essa equação ser do segundo grau, esse grau 3 aqui, ó, tem que ir embora, tá? Então, quer dizer que para ele ir embora, o coeficiente desse x ao cubo tem que ser 0. Em outras palavras, temos que ter K ao quadrado menos 4 tem que ser 0, ok? Tem que ser 0. Então, o que, que a gente tem aí, ó? K ao quadrado é igual a 4, tá negativo, passa positivo. E o K está ao quadrado, então vai passar para lá, ó, mais ou menos raiz quadrada de 4. Ixi, tubarão, por que mais ou menos? Porque quando você perceber, ó, a raiz de 4 é 2, não é? Por que vem esse mais ou menos aqui? Porque é o seguinte, quanto que é 2 ao quadrado? 4. E quanto que é menos 2 ao quadrado? Para expoente par, não importa se a base é positiva ou negativa, sempre vai dar positivo. Então, menos 2 ao quadrado dá 4 também. Então, quando eu tiro a raiz de 4, quer dizer que a solução para mim pode ser tanto positiva como negativa, ou seja, pode ser 2 como menos 2. Por isso que fica esse mais ou menos aqui, certo? Por isso que aparece mais ou menos aqui, ó. Por quê? Porque o nosso expoente é par, ok? Tá, porém tem que observar o seguinte. Esse cara aqui, ó, não pode ser 0. Porque se ele for 0, não vai ser do segundo grau. Ele quer que seja do segundo grau. Então quer dizer que pra gente, ó, K menos 2, que é o coeficiente de x ao quadrado, tem que ser diferente de 0. Certo? Não pode ser 0. Então quer dizer que o nosso K ele tem que ser diferente de, ó, menos 2 passa para lá, 2. Beleza, observe aqui, ó, que aqui eu tive dois valores de K. Eu tive o valor de menos 2 e tive o valor de 2, ok? Agora a análise é o seguinte. Se o K for 2, não vai satisfazer o que ele pede, porque ele quer que a equação seja do segundo grau. Então quer dizer que aqui, ó, eu não posso considerar esse valor de K sendo 2. Então, qual é o valor de K para que essa equação seja do segundo grau? K tem que valer menos 2, porque se K for menos 2, esse cara aqui vai zerar. Ou seja, ótimo, porque não vai ter x ao cubo. E esse cara aqui, ó, não vai zerar. Ele só zera se o K for 2, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Porque, ó, tem a alternativa A que fala aqui, ó, K mais ou menos 2. Mas não, se for 2, aqui zera também. Eu só quero que esse primeiro cara aqui zera, tá?
Então, se o K for menos 2, eu tenho que essa equação ela é do segundo grau. Ou seja, aqui, ó, K menos 2, letra C de cachorro. Beleza? Então é isso, meus aprendedores. Chegamos ao final desse vídeo sobre equação do segundo grau. Se você não entendeu algum processo, algum cálculo que eu fiz, pode deixar no comentário que eu vou comentar. Eu vou responder vocês, beleza? Peço que você curte, compartilhe, comenta. E se gostou, coloque lá o like. Escreve lá, gostei, valeu pela aula, beleza? E como prometido, quem quiser, fique aí no vídeo que eu vou demonstrar agora a fórmula de forma bem rápida e simples, a forma quadrática e a soma de produto também, beleza? Então, até agorinha. Então, você que ficou curioso e está aqui até agora nesse vídeo, ó, parabéns, cara. Aqui eu vou tentar de forma bem sucinta aqui representar para vocês essas duas fórmulas, tanto a fórmula quadrática e a soma de produto, certo? Para a fórmula quadrática, eu vou fazer o pensamento de trás para frente. Como é que seria isso? Eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então eu vou tipo resolver isso aqui, tá? Tentar chegar nisso aqui, ó, tá? Eu vou partir da fórmula para chegar na estrutura da fórmula, tá? Na estrutura de onde a fórmula surgiu. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, esse 2a está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, vou ter assim, ó, 2ax é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, ok? E esse b aqui, ó, tá negativo, passa para lá positivo. Então, tem assim, ó, 2ax mais b é igual a mais ou menos raiz de delta. Se esse cara está mais ou menos raiz, é porque ele estava ao quadrado do outro lado, tá? Lembra que a gente acabou de fazer no exemplo 5, tá? Então, se ele está mais ou menos raiz quadrada, é porque ele veio de um expoente 2. Então, como é que era antes? Estava assim, ó, 2ax mais b, isso aqui está ao quadrado. Isso aqui é igual a quem? A delta. E quem que é o delta? b ao quadrado menos 4ac. Agora eu vou desenvolver esse cara aqui. Uma coisa ao quadrado significa que é ela vezes ela mesma, tá? Então vamos fazer assim, ó, 2ax mais b que multiplica 2ax mais b. Por quê? Porque uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Isso aqui é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Então vou fazer a distributiva aqui, ó, 2ax vezes 2ax fica 4a ao quadrado, x ao quadrado. 2ax vezes b fica 2abx. b vezes 2ax vai dar a mesma coisa, vai ficar 2abx. E b vezes b, b ao quadrado. Isso aqui é igual a quem? b ao quadrado menos 4ac. Vou subir para cá aqui, ó. Observe o seguinte, que 2abx mais 2abx vai dar 4abx. Então, eu vou ter 4 ao quadrado x ao quadrado mais 4abx. Olha esse b ao quadrado aqui, ó. Tem de um lado, tem do outro. Posso cancelar. E esse menos 4ac eu passo para o outro lado. Tá negativo, vem positivo. Então, mais 4ac. Aí, se passei todo mundo para o lado, isso aqui vai ficar igual a zero. O que você pode observar aqui, ó? Todas as parcelas têm o 4. Então, vou dividir por ele, para simplificar. E todo mundo tem A também. Então, vou dividir por 4A todo mundo. Então, ficaria como aqui, ó? Dividindo todo mundo por 4A. Todos aqui, ó. O que vai resultar? Bem simples, ó. 4 com 4 vai embora. A ao quadrado com A fica só apenas A. Então, ax ao quadrado. Mais 4 com 4 vai embora, A com A vai embora, sobra bx. Mais 4A vai embora com 4A, sobra o C, igual a zero. Certo? Então, essa demonstração que eu digo, tipo Tenet, aquele filme, vai de trás para frente. Mas agora basta olhar de trás para frente, todo o passo a passo que eu fiz, ó, só que de trás para frente. Então, com esse pensamento de ax ao quadrado mais bx mais c, você olhando de trás para frente aqui, você chega em quê? Nessa formulazinha aqui,
que é a fórmula quadrática, onde esse delta é dado por esse cara, só para resumir mesmo a fórmula, tá? Mas você pode também colocar assim, ela x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a, certo? Então, essa aqui é a demonstração meio gambiarra da fórmula quadrática, beleza? Agora vamos para a soma e produto. Como é que seria a soma e produto? Se, vamos colocar aqui, ó, eu vou chamar o x1 a raiz da equação. Tá vendo que a fórmula quadrática ela tem esse mais ou menos? Então, esse x1 eu vou considerar só o mais e o x2 só o menos. Então, tem o seguinte, o x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E meu x2 é quem? É o outro, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, a soma dessas raízes, ó, x1 mais x2, dá quem? Dá quanto? Vamos lá, vamos ver agora. Ó. x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a mais o x2, que é quem? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, quanto vai dar isso aí? Ó? Os dois estão sobre 2a, então eu posso colocar aqui todo mundo sobre o mesmo, né? Ó, não tem problema. Então, ficaria menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta. Opa, o que você percebe aqui? Ó? Mais raiz de delta menos raiz de delta. Eu posso fazer o quê? Ó? Cancelo. Então, eu tenho o quê? Menos b com menos b dá menos 2b. Isso aqui sobre 2a. Simplifica por 2. Tem o quê? Menos b sobre a. Igual tem aqui na fórmula, né? Ó, x1 mais x2 menos b sobre a. E o produto? Faça a mesma ideia. Como é que seria o produto? Seria x1 vezes x2. Quem que é o x1? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Quem que é o nosso x2? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos fazer o produto disso aí. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é de boa. Menos b vezes menos b, menos com menos dá mais, b vezes b, b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta, menos com menos mais, vai ficar b raiz de delta. Agora, raiz de delta vezes menos b, mais com menos dá menos, b vezes raiz de delta, b raiz de delta. E raiz de delta vezes menos raiz de delta, mais com menos dá menos. Raiz de delta vezes raiz de delta, vou colocar aqui a observação. Ó. Raiz de delta vezes raiz de delta, mesma coisa que ela ao quadrado, né? Uma coisa vezes ela mesma. Então, posso cancelar aqui. Ó. O resultado é o próprio delta, tá bom? Então, isso aqui fica delta. Isso aqui sobre 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado. Então, o que a gente tem aí? Ó? Observe o seguinte, que b raiz de delta menos b raiz de delta vai cancelar, ok? O que sobrou para mim aí? Ó? B ao quadrado menos o delta. Quem que é o delta? Vamos abrir parênteses porque o menos vai fazer diferença aí, né? Ó? Quem que é o delta? Todo esse cara aqui que estou destacando. Ó. B ao quadrado menos 4ac. Isso aqui tudo sobre 4a, ok? Então, quem que é esse cara? Ó, b ao quadrado. Vou fazer o sinal aqui, ó, menos com mais dá menos. E menos com menos vai dar mais. Mais 4ac. Opa, ó, que gostoso aqui, ó. B ao quadrado menos b ao quadrado, zero. O que sobra para mim? Ó? 4ac sobre 4a. 4 vai embora com a. 4. Esqueci o quadrado aqui, né? 4 vai embora com 4 e esse A vai embora com esse Azinho. Sobra C sobre A. Então, você observa que a soma, resumindo aqui, né? A soma x1 mais x2 deu menos B sobre A e o produto dessas raízes deu C sobre A. O resuminho está aqui, né? Ó. A soma menos B sobre A e o produto C sobre A. Certo? Então, isso aí são uma pequena demonstração sobre as fórmulas, tanto a fórmula quadrática como a soma e produto. Agradeço você que ficou até agora nesse vídeo, beleza? Espero que você curtiu. Dê uma curtida aí, beleza? Até o próximo vídeo.